Olá, bom dia. Meu nome é Karen e eu estou representando o grupo número 4. Nosso trabalho ele foi dividido em 3 partes, uma que será apresentada por mim, outra pela Joyce e outra pelo André. Nosso trabalho ele foi dividido por 3 pessoas apresentando, algumas editando e o restante do grupo e nós estudando sobre um pouco mais sobre Darcy Ribeiro, e eu vou dar início ao trabalho falando sobre a biografia dele. Então, eu vou iniciar o trabalho agora. Bom, o ano de 1922 foi um ano muito importante para o Brasil, porque ocorreu diversos eventos marcantes, como, por exemplo, o fim da Semana da Arte Moderna, a criação do Partido Comunista no Brasil e a mobilização pela educação, que coincidentemente foi o ano de nascimento de Darcy Ribeiro. No dia 26 de outubro de 1922, nasce Darcy Ribeiro em Montes Claros. Em 1946, ele obteve o seu diploma de Ciências Sociais habilitado em Antropologia pela Escola Sociologia e Política de São Paulo. Ele foi um antropólogo, um escritor, um político brasileiro que teve como objetivo durante sua carreira estudar sobre a cultura indígena, além de participar também do Serviço de Proteção ao Índio. Em 1948, ele se casou com Berta Gleiser Ribeiro, que era uma etnóloga e também antropóloga brasileira. Durante o tempo em que ficaram juntos, eles fizeram diversas pesquisas de campo, como por exemplo no estado do Mato Grosso. No entanto, no ano de 1974, os dois acabaram se separando quando eles foram fazer o seu exílio no Chile. Entre 1957 a 1961, ele foi diretor de estudos sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, MEC, no qual Darcy Ribeiro participou na criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases e, além disso, ele foi o primeiro reitor da instituição educacional que hoje é referência em pesquisas acadêmicas no Brasil. Em 1960, ele participou do governo de João Goulart em 2 ministérios, o da Casa Civil e o da Educação. Como ministro da Educação, ele participou da fundação da primeira Universidade de Brasília, que é a UNB. Só que aí, em 1964 houve o golpe militar e posteriormente houve a ditadura militar, onde diversos músicos, políticos, escritores, artistas, jornalistas, entre outros, que foram exilados. E um dos exemplos que nós temos é Darcy Ribeiro e sua esposa Berta Gleiser, que tiveram que se exilar no Uruguai. Entre 1964 e 1968, Darcy escreveu e Berta redigiu seu livro Antropologia da Civilização, onde era dividido em 5 volumes. A obra era uma obra antropológica e crítica sobre o nascimento de uma nova civilização no Brasil e na América após a chegada dos colonizadores. Durante a época da ditadura militar, e também que foi a época em que Darcy Ribeiro mais vivenciou durante a sua biografia, foi a época em que houve o milagre econômico que a gente encontra em alguns livros. No entanto, quando você vai estudar mais a fundo sobre a ditadura militar, é possível perceber que esse milagre econômico só houve nos 10 primeiros anos do regime, onde a taxa de crescimento ela tinha sido de 10%. No entanto, em alguns livros e algumas pesquisas que a gente pode fazer, a gente percebe que o PIB brasileiro cresceu, no entanto, não como era dito de fato. Como, por exemplo, uma frase muito conhecida que tem de Delfim Neto é que
É preciso crescer o bolo para depois ele ser distribuído. No entanto, isso não aconteceu, foi só mais no dizer, no papel, vamos dizer assim, que o bolo cresceu, mas ele não foi distribuído, ele ficou com os mais ricos, enquanto os pobres tenderam a ficar cada vez mais pobres. Não houve exatamente esse milagre econômico. Realmente a economia cresceu, mas os pobres não tiveram nenhuma melhora social e nem econômica em suas vidas, pois houve a questão do poder de compra e salário mínimo, que era, enquanto o salário mínimo era muito baixo, a população não tinha o poder de compra, porque os produtos eles estavam nas alturas. Assim, a população geral não podia comprar muito. Além de que foi conhecido como o arroxo salarial, entre aspas, que significava que uma parcela menor da renda nacional ficava com os trabalhadores, enquanto a parcela maior ficava com o governo, na onde eram cobradas altas taxas de impostos, principalmente de inflação, na onde funcionava como um imposto camuflado, na onde os pobres muitas vezes não percebiam e era só cobrados deles, enquanto os ricos não tinham que pagar nada. E foi perceptível também nessa época, se a gente poder pesquisar, que 70% dos trabalhadores da época, entre 1960 e 1970, não tiveram nenhum ganho irrelevante. Além de que as taxas de juros dos bancos foram cortadas e os bancos tiveram que oferecer empréstimos bancários com crédito muito barato para poder financiar questões e investimentos do setor privado. Então a gente percebe que durante essa época quem era pobre não teve nenhuma melhora econômica nem social, muito pelo contrário, o que ocorreu foi uma grande desigualdade social. Bom, como em 1968 começou realmente essa crise econômica, social e política no Brasil, Darcy Ribeiro acaba voltando para o Brasil meses depois, onde é promulgado o Ato Institucional de número 5, o AI-5, como é conhecido, né? E aí Darcy Ribeiro, como era contra, ele participou de alguns movimentos contra a ditadura e contra o Ato Institucional número 5, além de ter participado da passeata dos 100 mil. No entanto, ele acabou sendo preso e por 9 meses em cárcere. No entanto, a sua esposa, Berta Gleise, acabou criando alguns movimentos para soltar seu esposo, que alguns meses após acabou sendo solto. Assim, Darcy Ribeiro com sua esposa acabou indo se exilar novamente em 3 outros países, que foi a Venezuela, o Peru e o Chile, onde nesses 3 países ele trabalhou como consultor de reformas e implantações de universidades e participou também como consultor educacional do presidente do Chile, que na época era Salvador Allende. O retorno de Darcy Ribeiro só ocorreu com a anistia dos presos políticos em 1976, onde ele retornou para o Brasil e se filiou ao Partido dos Democratas, onde onde o Partido dos Democratas naquela época era o lado da oposição do governo, ou seja, atualmente é o lado da esquerda do Brasil. Darcy ele se julgava muito ser um comunista, tanto que é bem perceptível em algumas de suas obras, onde ele focava e se recorria às obras principalmente do materialismo histórico dialético de Max Weber. Em 1982, iniciou-se o seu primeiro mandato, que foi como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, junto ao governador Leonel Brizola, onde ele foi secretário de Educação e Cultura e também participou do Programa Especial de Educação
onde tinha como objetivo implantar 500 unidades escolares, e era conhecido como CIEBs, que eram Centros Integrados de Educação Pública, onde nesses centros eram ofertadas aulas de reforços, atividades escolares regulares, educação física, iniciação esportiva, projetos culturais, onde os projetos culturais eles focavam em pintura, teatro e música. Os CIEPs eles funcionavam como uma forma de abrigo e lá principalmente para as crianças que moravam nas ruas. Darcy Ribeiro, como secretário de Cultura, ele criou o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde era nomeado, na verdade, como a passarela professor Darcy Ribeiro, onde por muito tempo os CIEPs funcionavam abaixo das arquibancadas do Sambódromo. Após Leonel Brizola se reeleger, os CIEPs continuam a funcionar. No entanto, nos próximos governos que houve no estado do Rio de Janeiro, acabou optando e abandonando o programa. Como o Darcy Ribeiro ele acreditava muito que a educação pudesse mudar o futuro do Brasil, durante o seu projeto de campanha em 1982, ele proferiu a seguinte frase: se os governantes não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Ou seja, se a gente não focar na educação e não dar uma educação de qualidade para formar profissionais para o trabalho e para a vida, a gente futuramente vai ter muitas pessoas, muitos alunos, muitas crianças no meio da criminalidade. Assim, não vai ter escola suficiente ao número de presos. Então, a gente percebe que a educação realmente ela muda o futuro do Brasil e a vida das pessoas, porque a criança perde a oportunidade de ser um médico, um advogado, um professor e passa a ter o objetivo de ficar no mundo do crime. Darcy Ribeiro ela acabou se elegendo como senador, e aonde ele continuou defendendo a questão da educação e da cultura. Darcy Ribeiro, com Marcos Maciel, criou o projeto de lei 9.394 de 1996, que foi a Lei de Diretrizes e Bases, que foi sanificada pelo presidente do Brasil, que foi Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, ele escreve seu último livro, que foi O Povo Brasileiro, que, de certa forma, foi sua obra mais ampla e mais completa sobre a antropologia do Brasil. Em 1997, no dia 17 de fevereiro, o antropólogo Darcy Ribeiro faleceu de um câncer que ele tinha descoberto em 1995. No entanto, ele foi agraciado com doutorado honoris, emitidos pelas universidades do Uruguai, a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Copenhague, a Universidade de Venezuela e a Universidade de Brasília. Em 1992, ele também foi eleito como membro da Academia de Letras, ocupando a cadeira de número 11. E agora, em 2022, completou 100 anos de Darcy Ribeiro, onde foi feito o evento, o centenário de Darcy Ribeiro, que estava completando 100 anos. Nesse trabalho, a gente teve como objetivo falar sobre o autor e entender um pouco sobre sua biografia e sua história. Entender tudo que Darcy Ribeiro fez e tudo que representa na educação até hoje e representou também na política. Eu espero que vocês tenham entendido e agora André e Joyce vai dar continuidade ao trabalho.